O deputado federal Nicolas Ferreira defendeu a união dos políticos de direita no Brasil. Em um evento do Partido Liberal, no fim de semana, o parlamentar mineiro afirmou que pretende ajudar os colegas a chegarem a um acordo. Os aliados precisam trabalhar, segundo Nicolas, juntos para salvar o Brasil do PT. Então, a minha fala realmente será extremamente breve, porque eu sei que o tempo já esgotou, mas o fato é, a gente tem uma missão muito séria para a gente poder fazer assim, a gente não pode perder o nosso foco. Para mim, o mais importante, de fato, tem sido, eu acho que, um exemplo nesse sentido, de deixar de lado qualquer coisa que nos tire o foco daquilo que é essencial nesse lado, que é tirar o PT. E é onde eu tenho ido, eu tenho feito cada pouco, né? Eu tenho perguntado, né? Quem é Lula, dá um grito a ele. Quem é Flávio Bolsonaro, dá um grito a ele. Bom, Berenice Leite dividindo a tela comigo mais uma vez. O Nicolas Ferreira fala em superação de eventuais divergências, reforça aí a necessidade de união entre as lideranças conservadoras. A quem está direcionado esse recado, Berenice? Olha, Daniel, você não me coloque na fogueira. Mas olha, sinceramente, né, a gente percebeu que na semana passada ainda o assunto Michele e Flávio Bolsonaro estava circulando bastante nas redes sociais, sendo explorado aí por veículos de comunicação em massa, né, de forma massiva mesmo, e perguntaram, inclusive, ao deputado Nicolas Ferreira qual seria a opinião dele sobre isso, e ele disse que não iria se manifestar. Acho que foi uma atitude muito madura, né, de alguém que às vezes ali no Congresso é tido como muito jovem, né, e tem dado o exemplo de como deve se manter a postura que deve ter, principalmente em época de campanha eleitoral. Ele sabe, né, o impacto de uma declaração, ainda mais um parlamentar que foi muito bem votado, né, bateu recorde aí na última eleição em votos, e tem um grande público também nas redes sociais, milhões e milhões de seguidores, né? Muitas pessoas que gostam do deputado Nicolas Ferreira, independente de ser de direita ou de esquerda ou de centrão em cima do muro. Então é um apoio que se consolida, que chega em um momento muito importante, que Flávio Bolsonaro precisa somar com pessoas do calibre do Nicolas Ferreira no palanque político. E ele não decepciona, né, os eleitores e nem os bolsonaristas. Era isso, né? Acho que os bolsonaristas não esperavam menos do deputado Nicolas Ferreira, que apesar de muitos comentários, muitas emissoras, muitos veículos de comunicação que tentam explorar que ele teria algum tipo de rusga ali com o deputado Eduardo Bolsonaro ou com outros interlocutores de dentro do próprio PL, já chegaram a explorar até que ele sairia do partido porque estaria não contente. Mas veja, são narrativas que buscam justamente tentar, de alguma forma, colocar o Flávio Bolsonaro numa posição de isolamento, o que não acontece. Mas para acabar com qualquer tipo de narrativa, é isso que tem que ser feito. Subir no palanque, demonstrar apoio e falar, olha, o nosso, né, abre aspas, nosso maior inimigo é o PT, vamos derrotá-lo juntos. Então, nesse sentido, acredito que só soma pontos para a direita e, claro, isso é muito importante, principalmente, como eu disse, nesse momento em que nós estamos prestes a oficializar os nomes a candidaturas dessa eleição. Bem lembrado, Berenice. Afinal de contas, faltam 3 meses apenas aí para o primeiro turno das eleições e até o momento, Marcelo Suano, que nós temos, de um lado, a esquerda se apoiando na pré-candidatura de Lula. Do outro, a gente vê aí a direita buscando aí, vendo alguns ex-aliados de Bolsonaro, como é o caso do ex-governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, também o ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, se distanciando, de certo modo, ali do indicado do ex-presidente. Quero ver como é que você analisa esse momento da ainda pré-campanha. É interessante, primeiro, tratando da questão acerca do Nicolas. Eu concordo plenamente com a Berenice, que diga-se de passagem nunca erra, no máximo ela posterga o acerto. Então ela foi precisa e perfeita naquilo que ela falou. Mas eu acrescento outro elemento para tratar desse momento pré-campanha e do que o Nicolas falou. O Nicolas entendeu o processo histórico.
Ele sabe que agora o protagonismo dele deve ser de arregimentar pessoas e produzir um conteúdo e um contexto de união, porque ele sabe que ele é o líder do futuro. Se a direita estiver desunida, ele será prejudicado no futuro. E no presente e para o futuro breve, é essencial que haja união da direita, porque o inimigo não são aqueles que estão ao lado, pelo menos neste momento. O inimigo é aquele que está destruindo o Brasil, e nós só conseguiremos retirar aquele que está destruindo o Brasil se tivermos pelo menos um pacto. E a jogada está exatamente nisso. O Nicolas foi, se apresentou e disse que com transparência esse pacto tem que ser forjado e ele tem que ser manifestado na sua integralidade. Ele não tem que ser apenas, vou fazer de conta e depois eu fico dando um tiro amigo, por uma razão muito simples, porque eu tenho vaidade, eu também tenho pretensões de poder, seja para se tornar presidente da República, seja para assumir um protagonismo dentro de um determinado partido. Não é esse o caminho. E aí nós vemos nessa pré-campanha que esse ato do Nicolas, associado a alguns outros, pode resolver ou curar a ferida que foi aberta. Que ferida é essa? A fragmentação da direita, que pode simplesmente acabar com a candidatura do Flávio Bolsonaro. E é bom deixar claro, esses que estão fazendo essas bobagens poderão entrar para a história como aqueles que foram responsáveis pela continuidade da desgraça do Brasil. E nós estamos vivendo outro problema, porque podemos eleger o presidente da República, mas permitir a eleição de senadores do outro lado, o que colocará o presidente numa situação de desgraça absoluta, porque ele não terá nem condição de negociar. Ele será obrigado a ficar à mercê daqueles que ocuparão lá o Senado ou ocuparão na Câmara dos Deputados. O Nicolas está certo.